bem-vindos ao canal Ali Valkyria Terapias Holísticas. Eu sou a Alessandra, terapeuta holística, e hoje vamos dar continuidade ao tema das formas pensamentos. Se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá, vou deixar o link aqui em cima também. Não se esqueça de curtir o canal, de ativar o sininho para receber as notificações. Então, pessoal, no vídeo anterior a gente deu uma base sobre as formas pensamentos. Falamos um pouco sobre as figuras que o Coronel Leadbeater e a Anne Besant colocaram no livro Formas Pensamentos, demonstrando um pouco como são essas formas pensamentos. Hoje então a gente vai dar continuidade, eu vou falar um pouco mais sobre como esses pensamentos, as coisas que a gente pensa, pode atrapalhar diretamente em nossas vidas. Então, eu trouxe aqui 4 classificações sobre as formas pensamentos. Então, as formas, pela teosofia, é chamado de formas pensamentos, no ocultismo, de formas mentais, na parapsicologia é chamado de formas psíquicas, e no espiritismo elas são chamadas de formas ideoplásticas. Até a questão de curiosidade ali as formas ideoplásticas, né? É ideoplástica de ideia e plástica, no pensamento em que um pensamento é plástico, ele gera uma forma plástica, por isso que no espiritismo é ideoplastia. Então, o pensamento, né, eles são criações mentais. A gente lembra lá do exemplo da caneta até que eu dei no outro vídeo. Você pensa num elemento e esse elemento cria uma forma dupla dessa coisa logo à frente da nossa cabeça com o pensamento, com uma coisa que a gente está pensando. Então, o exemplo lá da caneta, se eu penso na caneta, essa caneta vai se formar um duplo bem na nossa frente, na frente da nossa cabeça, gerando essa imagem. E aqui a gente pode qualificar esses pensamentos. Então, o pensamento, ele pode variar em questão da qualidade dos pensamentos, então ele vai gerar cores diferentes. Lembra que a gente viu alguns tipos de cores em função dos tipos de pensamentos e emoção que estava sendo emanado lá no vídeo anterior. Ele também pode variar pela sua forma. Então, se eu penso numa árvore, é diferente a forma da caneta. E também a gente pode pela precisão. O quanto mais a gente pensa nesse pensamento, nessa coisa, nessa pessoa, mais esse pensamento vai ser nítido e mais forma ele vai ter. Os pensamentos também, eles podem agir no nosso campo áurico. Eles ficam em torno, né, da gente como um criador do pensamento. Eles também podem gravitar em torno de um local ou pode gravitar em torno de um alvo específico. Então, se a gente pensando aqui nos pensamentos negativos, a gente está com raiva daquela certa pessoa e a gente pensa diretamente naquela pessoa, jogando toda essa energia de raiva, ele é o pensamento num alvo específico. E eles também têm formas. As formas podem ser pensamento puro, que é sem emoção, ou um pensamento composto, que daí agrega a emoção. E aqui, ó, a gente pode ter uma ideia de como esse pensamento é formado, né? Aqui a gente fala um pouco sobre os outros corpos. Mais para frente eu irei fazer um vídeo somente falando sobre isso, mas já adiantando. A gente tem o corpo físico, vai ter um duplo etérico, um corpo astral ou emocional e o corpo mental. Quando a Helena Blavatsky estava falando sobre essa questão dos corpos, ela chamou de corpo. Então realmente dá uma impressão que é um corpo físico mental. Mas não necessariamente é isso. O corpo, na verdade, o corpo mental, ele é como se fosse uma consciência. Então, nessa imagem aí do Wagner Borges, dá para ter uma ideia legal. A gente está ali, ó, deitado com o corpo físico,
tem um cordão de prata que ele sai aqui da nuca, vai conectar aos outros corpos, então ao corpo astral e ao corpo mental. Isso tudo se forma a psicosfera, que ele está dizendo ali, que daí na verdade é o todo. Como a Blavatsky, na época que ela estava falando sobre os corpos, ela precisava explicar essas questões de mentes, de consciência, para o mundo ocidental. Então ela puxou um pouco sobre o mundo oriental e o mundo ocidental, e a forma mais fácil dela explicar foi chamar de corpos, mas a gente pode falar também de consciência. Então, um pensamento, ele vai vir do corpo mental e vai vir para o físico. Só que daí ele ainda passa no corpo emocional e depois para o físico. Então a gente tem um pensamento de raiva. Então você pensou, estou com raiva de fulano. Então formou lá no corpo mental. Então ele vai descer para o corpo emocional. Agora você está com muita raiva dessa pessoa. Então ele vai estar trabalhando nesse corpo emocional. Depois vai vir para o corpo físico. No corpo físico, pensando nessa raiva, você vai e arruma uma briga com a pessoa. É praticamente esse o processo dos pensamentos. E aqui, continuando ali com questões de pensamentos, né? Então a gente pensa, o pensamento tem cor. Dando continuidade àquele material lá do Leadbeater, ele viu uma mãe orando com um filho. Então, que é aquela primeira imagem ali com asas. Então ali a gente pode ver, ó, a asa, o rosa é afeição, o amarelo ele é inteligência. Então aqui a gente pode dizer que alguém orando com inteligência para o filho, como uma proteção. Abaixo ali são dois pensamentos, duas pessoas diferentes em que elas estavam em um velório. A pessoa ali que está mais colorida, aquele pensamento mais colorido, ela tinha noção de como funciona a morte, ela não estava se lamentando pela pessoa que morreu, ela estava lembrando de coisas boas dessa pessoa, estava em oração, estava pedindo vamos dizer, um encaminhamento desse espírito do outro lado. Em compensação, a pessoa daquele pensamento ali, aquela nuvem escura, densa, ela estava se lamentando pela morte da pessoa, estava chorando, estava desesperado. Então aqui a gente tem dois tipos de pensamentos. Então nesse pensamento em que a pessoa estava desesperada, você vai ver aquela cor cinzenta, meio que um azul cinzento, medo. E se a gente vê aquele marrom mais pesadão, aquilo lá ele já o Leadbeater descreve como uma depressão, mas a gente pode falar que aquilo ali é uma tristeza. Em compensação, a pessoa, né, que estava fazendo as orações, entendia como a morte funcionava, não estava se lamentando pela pessoa que morreu, a gente pode ver ali a base verde. Essa base verde para o pensamento significa simpatia. O rosa, afeição ou amor, né? Então o amor ele sempre vai aparecer numa cor rosa. E em cima o azul, então na pontinha ali o azul, devoção. O azul sempre vai aparecer nas cores de devoção, de fé, de oração, de ser você devoto a alguma coisa. Pode até entrar aqui as questões de religião. Então, todo pensamento que a gente forma, ele fica no nosso campo áurico. Então a gente tem um campo áurico de proteção, ou uma aura de saúde, ou uma aura de proteção, que responde a todos os pensamentos que a gente tem. E esses pensamentos eles vão ficando nesse campo áurico. Quando a gente está nesses pensamentos negativos, ele vai sujando esse campo áurico. E aqui eu trouxe uma imagem da Dora Van Gerder. Ela escreveu o livro A Aura Pessoal, em que ela coloca várias figuras de auras, e cada aura com a descrição do que ela via e em relação às coisas que estavam no corpo. Então eu trouxe uma ali de exemplo, que é uma artista com 30 anos, e ela exercia realmente seu ofício e viveu em toda a vida com esse talento. Aqui a gente tem então as cores do tom marrom embaixo na aura,
que o marrom ele representa egoísmo, egocentrismo. Então, ela até fala nisso no livro, que o marrom é uma cor que aparece em todas as auras humanas, porque é uma coisa que a gente vive no dia a dia, a questão do egoísmo, do egocentrismo, né? Daí na parte inferior daquela aura ali, que tem umas imagenzinhas, uns negocinhos vermelhos, negocinho azul, amarelo pequenininho, aquilo ali é referência da infância dessa pessoa. Então as experiências que ela viveu numa vida inicial, elas aparecem abaixo nos pés. E elas vão ficando, inconscientemente elas vão formando essa nossa aura, né? Aqui também ela deu uns exemplos dos vórtices amarelos e verdes, mais elevados na aura, né? Que foram experiências na juventude. E aqui ela também conta que ela deve ter sofrido alguma frustração, alguma preocupação nessa área dessa vida, né? E tem ali uns vórtices espiralado vermelho que pode ter causado, foi algum sentimento doloroso em relação a sentir-se aprisionada. E isso tudo que ela vivenciou vai ficando na aura. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos que a gente tem. Aqui eu trouxe também a questão no anterior ali, né, da forma pensamento na aura. Então isso significa que ela está gravitando ao redor do seu criador. Então todas as experiências, todos os pensamentos que essa pessoa passou até essa idade que a Dora fez o livro, né? Então está registrado no campo áureo. Aqui a gente tem a forma pensamento que gravita numa atmosfera ou num ambiente, num local. Aqui eu trouxe do livro do Leadbeater, das formas pensamentos, em que ele viu, era uma catedral em que estavam fazendo um concerto com a música The Meistersinger de Wagner. E olha a altura que a forma pensamento das pessoas que estavam ali dentro, se conectando com aquela música, escutando aquela música, se formou em cima, como fossem montanhas enormes mesmo, de pensamentos. E aqui a gente volta para aquela questão lá, eu não me sinto bem num determinado local. É isso aqui, ó. São as formas pensamentos que existem naquele local. E aqui a gente pode falar, os locais formam uma egrégora de pensamento. Então, um local que só pensa coisas negativas, só sente tristezas, coisas do tipo, você vai lá todo feliz da vida, entra no local, você já sente aquele impacto. Mas é por causa das formas de pensamentos que existem naquele local. E a questão das formas pensamentos que são enviadas para outras pessoas, a maioria das vezes a gente manda energias negativas para outras pessoas. Fiquei com raiva de fulano, briguei com ciclano, me estressei com não sei quem. Então todas essas energias, especialmente quando elas têm muita emoção envolvida, elas são emitidas a outra pessoa. Então essas são as emoções que gravitam. Então essas são as emoções que gravitam no campo áurico de outra pessoa, que a gente emite ou a gente recebe de outras pessoas. E aqui, a título de curiosidade, eu trouxe 3 matérias. Se for pesquisar, você vai encontrar mais sobre esses temas. Eu encontrei uma que saiu há 2 semanas atrás, que ela fala sobre as notícias da guerra. Então, como que essas notícias podem afetar diretamente a gente? Há 1 ano atrás teve a questão do Covid, que eles até falaram do transtorno de estresse pós-pandêmico, que provavelmente vai, na época que eles escreveram 1 ano atrás, que depois do Covid passando ia ter que fazer tratamentos por questões mentais. E o último ali foi 2 anos atrás, uma pesquisa feita sobre a demência, e que identificaram em um grupo de 300 pessoas, descobriram que as pessoas que sofriam com um índice mais acelerado de demência eram as pessoas que pensavam negativamente. E o que essas 3 matérias têm em comum?
pensamentos. Então são os pensamentos negativos que a gente tem do dia a dia, que vai virando um ciclo vicioso e estragando a nossa vida. Então como que funciona aqui, né? A gente pensando ali em relação à guerra. Em relação à guerra, você tá lá, a guerra é lá do outro lado do mundo e a gente aqui. Só que daí vai lá ver uma notícia, ver que as coisas estão meio sinistras, que as coisas estão meio pesadas. Daqui você começa no pensamento, né? E se essa guerra vir pra cá? E se eu morrer na guerra? A guerra nem chegou aqui, mas e se eu morrer na guerra? Esse e você vai criando esse pensamento, vai criando medo, que é uma coisa que aconteceu bastante ali, que fala sobre essa questão do transtorno ali da pós-pandemia, que as pessoas que ficaram, se eu sair de casa e eu morrer por causa, eu vou pegar o Covid, ou as pessoas que ficaram tão bitoladas na questão de não pegar o Covid, isso cria medo na pessoa. E isso tudo é desenvolvido pelo pensamento repetitivo. Então aqui a gente, ou pensamento repetitivo, ou pensamento ruminativos. O que são esses pensamentos, né? A gente fica batendo lá na mesma tecla, que é aquele pensamento que vem, você começa a só pensar nisso, só nisso, só nisso, só nisso, e quando você vê, você está vivendo só para isso. Então os sentimentos negativos, eles amplificam o nosso sentimento, fazendo com que o sentimento perdure por tempo muito longo. Então pensando lá, você foi e brigou com alguém. Daí você chega em casa naquele dia, vai deitar, daí você pensa, poderia ter falado aquilo, poderia ter respondido aquilo para que a pessoa me falou. No outro dia você vai e faz a mesma coisa, você acorda de manhã já pensando, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo outro, no mesmo pensamento em relação à briga. Então você fica ruminando esse pensamento, repetindo uma coisa que já foi. E aqui também tem o pensamento ruminativo do futuro. Então você fica pensando em algo que não aconteceu ainda, mas fica ruminando. Vamos pensar aí, vou fazer uma prova. Vou fazer uma prova de vestibular. Daí você começa, e se eu não for bem na prova? E se cair coisas que eu não estudei? E se eu for ruim? E se eu não conseguir a nota de corte? A prova é no final do ano, mas está desde agora já ruminando a prova até chegar o dia. E provavelmente vai acontecer, vai chegar no dia, você vai ter aquele estresse na prova, não vai conseguir fazer direito o que deveria fazer, mas por causa dos pensamentos repetitivos. Então os pensamentos repetitivos, ruminativos, você fica só pensando naquilo ali e não consegue ir para frente. E aqui a gente entra bem direto na questão de medos. Então você não consegue seguir tua vida porque você está ruminando esse pensamento e criando medos em cima disso. Então aqui, ódio, raiva, medos, ansiedade, solidão, crenças limitantes, frustrações são viciosos. Você cria um ciclo mesmo em que você fica dentro, circulando naquilo ali e não consegue sair. Mas por quê? Por causa dos pensamentos. E isso cria uma obsessão direta para você. E aqui, depois dos medos, a gente começa até a aumentar as nossas próprias crenças limitantes. De eu não sou capaz, eu não consigo. Mas por quê? É mentalmente. E a maioria das coisas em relação a pensamentos e que travam as nossas vidas é a gente mesmo, com a gente mesmo, pensando coisas negativas nossas e vivendo nesse ciclo, ruminando dentro desse ciclo. Então, esses pensamentos que a gente tem sobre eu não consigo fazer as coisas, eu sou ruim, será que vai dar certo? Todos esses pensamentos negativos, eles vão ficando no nosso campo áurico. E isso, a gente, além de ter que limpar nossos pensamentos, a gente tem que limpar nosso campo áurico. Aqui eu trouxe mais um exemplo, né, da Dora, em que essa pessoa aqui, ela trabalhava com questões socioambientais, então ela pensava bastante coisas do ambiente. Você pode ver que tem até umas arvorezinhas ali, que é a forma pensamento dessa pessoa. E aqui agora pense, você todo dia reclamando,
tendo raiva, tendo ódio, acreditando que você não é capaz, você dentro desse campo áurico, pensando só nisso, só nisso, só nisso. Onde é que vai chegar? Não vai dar em nada. E para finalizar as questões hoje das formas de pensamentos, eu trouxe ali Superando os Pensamentos Negativos, pelo Dr. Marco Abud. Ele colocou 4 passos que a gente deveria trabalhar para poder mudar esses pensamentos. E lembrando que o pensamento positivo em excessivo também faz mal ao ser humano. A pessoa se torna uma pessoa tóxica, porque ela quer passar para todo mundo que ela é feliz, é alegre e tudo mais, só que interiormente ela sente um vazio. Então, na verdade, não é pensar só no negativo, pensar só o positivo. É o caminho do meio. A gente tem que se permitir, se sentir, vamos pensar na briga lá de volta. A gente tem que se permitir sentir essa raiva, mas essa raiva tem que estar só naquele momento. Você não pode depois ficar ruminando esse sentimento, essa emoção. Passou a raiva, já vai para outra coisa. Se você brigou com aquela pessoa, depois de um tempo você já tem que estar conversando com ela, ou realmente pedir um perdão e esquecer isso, porque senão a gente vai estar lá de volta, sujando o nosso campo áurico, vibrando naquela questão negativa, travado num momento da vida que já passou, não vai poder ser feito nada. Ou, no caso do futuro, a coisa não pode ser que nunca vai acontecer na vida e tá lá, remoendo aquilo que não sabe-se lá o que vai acontecer. Então, eu trouxe esses 4 passos, né? Então, o primeiro passo é perceber o pensamento. Então, você para um segundo. Não é, parar de pensar, mas é ver o que você está pensando. Para ali, 1 minutinho do teu dia. Vê se você não está pensando em pensamentos repetitivos. Se você não está trazendo o mesmo pensamento todo dia, toda hora, todo instante. Aqui a gente entra também com questão de autoconhecimento. Saber os pensamentos que te influenciam. A partir do momento que você percebeu, estou vibrando só nesse pensamento, um pensamento de angústia. Estou angustiado com uma coisa que talvez vai acontecer. Estou pensando direto naquilo, Então você tem que desgrudar do pensamento. Você identificou, você tem que desgrudar. O Marco ele dá até algumas ferramentas do tipo: escreva esse pensamento, coloque para o papel. Eu estou pensando nisso, eu estou ruminando isso aqui por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa de alguém. Então você percebeu, anotou. Ou também você pode entrar com algumas frases que ele fala: eu não sou o pensamento que eu estou pensando, para você trabalhar, já começar a trabalhar essa questão do pensamento. O próximo passo é abandonar o pensamento, e aqui é realmente jogar ele fora. No caso da briga, pedir um perdão. No caso do futuro, não ficar remoendo uma coisa que talvez vá acontecer. Uma coisa no passado, não é ficar mais criando a ideia que deveria ter falado aquilo, deveria ter feito isso. Não, já passou. Aqui é abandonar o pensamento tendo consciência que o futuro ainda não aconteceu e o passado já aconteceu e você não pode fazer nada. Então é refletir no presente, o que você pode fazer a partir de agora. E depois, o último passo é redirecionar a nossa atenção. Então, em vez de ficar pensando só naquilo que não fez, ou naquilo que vai acontecer, é pensar no agora. Então, é trazer outros pensamentos, outras questões para o teu momento. Então, em vez de ficar pensando, que vai ser... Eu dei o exemplo da prova lá, né? Será que eu vou conseguir fazer a prova? Será que isso... Para com esse pensamento, percebi o pensamento, desgruda, e coloca lá, escreve no papel esses medos, essas questões que tem na prova. Abandona isso, redireciona a atenção. Nesse caso, redirecionar a atenção seria estudar.
Então, em vez de eu parar lá e ficar, não, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Vai lá e estuda. A gente tem que mudar essa direção. A partir do momento em que a gente começa a colocar outros pensamentos em cima desse pensamento repetitivo, a gente começa a viver. E eu trouxe um algo a mais, né, que daí seria o tratamento espiritual. Aqui entra muitas questões também, que eu já até comentei, da auto-obsessão. Então, quando a gente entra num processo de auto-obsessão, a gente também agrega outras questões pensando no espiritual, que daí são os obsessores dos outros lados, a influência de desencarnados, não necessariamente um obsessor, mas existe realmente espírito do outro lado que vai ficar te atentando para continuar com esse pensamento repetitivo, porque eles se alimentam desse vício, de você ficar ali na angústia, no ódio, na raiva daquele pensamento. Então eles se aproveitam dessa energia. Então aqui é só um adendo, assim, vai numa igreja, não importa a religião, vai no centro espírita, vai na católica, vai na evangélica, todos eles têm alguma capacidade de ajudar a tirar essas energias mais densas, que seja de obsessores, de influência de desencarnados, para te ajudar a trazer essa mudança de pensamento para a sua vida. E aqui eu trouxe algumas referências, então eu trouxe ali de volta as formas pensamentos da Ana Bessan e do Leadbeater, a magia das formas pensamentos da Dolores, pensamento em vontade da Ernesto Bossano, a aura pessoal da Dora Van Gelder. Trouxe também duas palestras legais de assistir, que são as formas, pensamentos e repercussões psíquicas, que foi pelo Wagner Borges, que ele deu para Unicósmicas, e foi em dezembro do ano passado. E também eu trouxe a live de como eliminar pensamentos negativos do canal Saúde da Mente, do Dr. Marco Abud. Daí ali eu deixei só as 3 matérias que eu encontrei ali sobre as questões dessas formas de pensamentos, né? No próximo vídeo a gente vai falar, voltando lá para as energias da radiestesia, a gente vai falar sobre as formas de energia, ou energias de formas, que são energias de objetos, de paredes e de tudo possível que seja inanimado. Então te encontro no próximo vídeo. De novo, não esqueça de curtir o canal, dá um curtir aí no vídeo, ativa o sininho para poder receber as notificações do próximo vídeo. E até lá!